As pernas da menina fraquejaram a quase 2 metros da porta. Ela caiu de rosto na neve na véspera de Natal de 1872. Descalça, sangrando, seu punho congelado ainda tentava alcançar uma maçaneta que ela nunca tocaria. 5 anos de idade. Sem casaco. Sem um nome que alguém se lembrasse. E dentro daquela casa de fazenda solitária no Kansas, Thomas Hale servia uísque em sua única xícara quando ouviu. Não era uma batida, era um gemido. O tipo de som que parte um homem adulto antes mesmo de chegar aos seus ouvidos. Ele pousou a xícara. Sua mão tremia. E ele ainda não sabia. Mas sua vida tinha acabado de terminar e de começar. Antes de continuarmos, se esta história já está tocando seu coração, por favor, reserve um momento para se inscrever no canal. E nos diga nos comentários de qual cidade você está assistindo esta noite. Significa o mundo inteiro saber até onde a história da pequena Lily viajou. Agora, vamos voltar para aquela amarga véspera de Natal na pradaria do Kansas, em 1872, quando uma batida mudou tudo. Thomas ficou perto do fogo por um longo tempo antes de se mover. Ele disse a si mesmo que era o vento. Disse a si mesmo que a pradaria prega peças em um homem solitário, fazendo-o ouvir crianças onde só há coiotes, ouvir choro onde só há gelo se movendo no telhado. Mas o vento não geme 2 vezes. Meu bom Deus! Ele estava na porta antes de perceber que seus pés o haviam levado até lá. Rifle em uma mão, lanterna na outra. O fogo atrás dele crepitava como se tentasse puxá-lo de volta. Ele abriu a porta com um puxão. O frio o atingiu como um soco. O tipo de frio que matava bezerros em 1 hora e homens adultos em 3. E então ele a viu. Ah, não, 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 não. Ela estava de bruços na neve acumulada. Uma coisinha pequena, menor que os sacos de ração que ele trazia da cidade. Seu vestido, o que restava dele, tinha a cor de cinza e lama de rio. Seus pés estavam descalços. Seus pés estavam azuis. Ele largou o rifle. Ele largou a lanterna. Ele não se importava com nenhum dos dois. Calma agora, pequena. Calma. Calma. Eu te peguei. Eu te peguei. Ele a pegou no colo e que Deus o ajudasse, ela não pesava nada. Um pássaro. Uma sombra. Ele podia sentir cada costela através daquele tecido fino. A cabeça dela rolou contra o ombro dele como se não estivesse bem presa. Fique comigo, ouviu? Fique comigo agora. Não se atreva a desistir de mim, querida. Ele fechou a porta com um chute atrás de si. Levou-a direto para a lareira. Deitou-a sobre o cobertor de lã que usava como capa de cadeira, a coisa mais bonita em uma casa onde nada mais era bonito. Seus lábios estavam cinzentos, seus cílios tinham gelo. Thomas Hale havia enterrado sua esposa há 11 invernos. Havia enterrado seu filho 6 invernos depois disso. Ele pensou que não havia mais nada dentro dele que pudesse abalá-lo. Ele estava errado. Vamos, mocinha, vamos. Não faça isso comigo. Não morra na minha lareira na véspera de Natal. Ele esfregou as mãozinhas dela entre suas próprias palmas calejadas. A pele dela era como pedra de rio, lisa, fria e terrível. Você não vai morrer nesta casa. Me ouviu? Não esta noite. Não no meu turno. Ele pegou uma panela do fogão, despejou água morna, não quente. Ele sabia que não devia chocá-la em uma bacia rasa. Enrolou os pés dela em um pano e os mergulhou na água pouco a pouco, o mais devagar que conseguiu. Ele já tinha visto peões de fazenda perderem dedos para o gelo. Viu um vaqueiro perder um pé inteiro uma vez, gritando. Ele não ia deixar isso acontecer. Não com isso. Não com ela. Ela gemeu. É isso agora. Continue respirando, querida. Seus olhos piscaram, abriram de novo. E ela gritou. Não foi alto, nem mesmo o que uma mulher adulta chamaria de grito. Apenas um som rouco, úmido e aterrorizado que arranhou seu caminho para fora de uma garganta muito ferida para torná-lo maior. Ela se arrastou para trás, bateu na parede, encolheu-se contra as tábuas frias, olhando para ele como se ele fosse o próprio diabo vindo buscar sua alma. Não, não, por favor, não. Thomas congelou onde estava ajoelhado. Calma, mocinha, calma agora. Eu não vou te machucar. Por favor, senhor, eu não quis. Eu vou embora. Eu vou agora mesmo. Eu prometo. Eu vou.
Criança, escute. Me desculpe, me desculpe, me desculpe, né? Ei, ei, agora. Me desculpe, né? Me desculpe, né? Me desculpe, né? Ela tentava se levantar. Suas pernas não a seguravam. Ela caiu. Levantou-se, caiu de novo, ainda tentando se arrastar em direção à porta, em direção à neve, em direção a qualquer estrada fria que a tivesse cuspido em sua varanda. Thomas Hale domou cavalos a vida inteira. Ele sabia como uma criatura parecia quando o apanhava demais. Ele se sentou sobre os calcanhares. Colocou as mãos espalmadas nos joelhos, onde ela pudesse vê-las. Não estendeu a mão. Não agarrou. Apenas falou: mocinha, ouça-me agora. Ouça com muita atenção. Ela congelou, ainda tremendo, ainda tentando se encolher. É véspera de Natal, senhora. Ninguém vai sair nessa neve. Nem você, nem eu. Nenhuma alma viva com meio pingo de juízo. Então você fica bem aí onde está. Você não vai... Não vai... O quê, pequena? Ela não conseguia dizer. Sua boca ela abria e fechava, mas nenhuma palavra saía. Ele entendeu mesmo assim. E em algum lugar dentro de seu peito, algo que estava apertado por 11 anos, ficou ainda mais apertado, e então se partiu. Não, senhora. Ninguém vai bater em você nesta casa. Ninguém vai gritar com você. Ninguém vai te mandar de volta para a neve. Você tem minha palavra. E por aqui a palavra de um homem é a única coisa que vale mais do que dinheiro. Ela não acreditou nele. Ele podia ver isso claramente. Ela tinha 5 anos e já não acreditava em bondade. Ele se levantou devagar. Cada movimento anunciado. Vou me sentar ali na mesa. Você fica perto do fogo. Se aqueça. É só isso. Apenas se aqueça. Ele caminhou até a mesa. Sentou-se. Não olhou para ela. Um homem que treinou criaturas selvagens o suficiente para saber que o olhar era pressão. E pressão era a última coisa que aquela criança precisava agora. Ela o observou por um longo tempo. Um longo, longo tempo. Então, centímetro por centímetro, ela deixou suas costas deslizarem pela parede. Ela não se aproximou do fogo, ainda não. Mas também não correu para a porta. Thomas soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Você tem um nome, pequena? Silêncio. Você não precisa me dizer. Só estou perguntando. Mais silêncio. Então, tão baixo que ele mal conseguiu ouvir. Lily. Lily. É um nome muito bonito. Lily Carter. Bem, senhorita Lily Carter, eu sou Thomas. Thomas Hale. Este lugar é meu. É meu há muito tempo. Não é muito, mas é quente, e o telhado não vaza desde 68. Ela olhava para o fogo como se tivesse esquecido o que era fogo. Como se tivesse medo de desejá-lo demais. Lily. Sim, senhor. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Ela não respondeu. Senhorita Lily, eu não sei, senhor. Um dia, 2. Eu não sei. Justo, ele se levantou. Ela se encolheu inteira, como se ele tivesse levantado a mão. Ele se sentou de volta imediatamente. Eu só vou pegar um prato, senhora. É só isso. Fique bem aí onde você está. Ele se levantou mais devagar desta vez. Andou mais devagar. Fez cada movimento onde ela pudesse ver. Foi até o fogão. Levantou a pesada tampa de ferro da panela. Feijão. Meio prato. Talvez menos. Um pedaço de pão seco, duro o suficiente para martelar um prego. Uma fina tira de toucinho salgado que ele guardava para a manhã de Natal, o último pedaço. Era isso, essa era toda a despensa. A neve tinha chegado cedo este ano. A viagem para a cidade levava 2 dias com tempo bom. E não havia tempo bom a caminho. O céu estava da cor de um hematoma por uma semana inteira. Ele esticou o que tinha por 2 semanas e era isso que restava. Se ele desse a ela, ele não comeria da manhã. Não comeria no dia seguinte, muito provavelmente. Não comeria até que as estradas limpassem, e só Deus sabia quando isso seria. Ele ficou ali, segurando aquele prato, e então ouviu o estômago dela roncar do outro lado da sala. Um som oco e dolorido que não deveria sair de algo tão pequeno. Thomas Hale fechou os olhos. Ah, que se dane. Ele levou o prato até ela. Colocou-o no chão a alguns metros dela. Nem muito perto, nem muito longe. Tirou um garfo do bolso, colocou-o ao lado do prato. Coma. Ela olhou para a comida. Não se moveu. Vamos, Lily, é seu. Tudo, senhor. Tudo. Mas, não tem mais, você come. Mas e o senhor? 11 anos de silêncio naquela fazenda.
E essa foi a pergunta que quase o derrubou. Ele limpou a garganta. 2 vezes. Eu comi mais cedo. Ele mentiu. Estou de barriga cheia. A verdade é que você estaria me fazendo um favor. A comida estraga se ninguém comer. Ela olhou para ele. E naqueles olhos grandes e castanhos, olhos que viram mais do que os olhos de qualquer criança deveriam ver, havia algo próximo da suspeita. Ela sabia que ele estava mentindo. Ela sabia e ainda estava com fome. E ela tinha 5 anos e não sabia o que fazer com uma bondade que parecia ter um preço que ela não podia pagar. É Natal, mocinha, Thomas disse mais suavemente agora. No Natal, as pessoas compartilham. Essa é a única regra. Se você comer, significa que o Natal chegou a esta casa este ano. Se você não comer, eu não tenho nada. Então, ajude um velho. Sua mão se arrastou em direção ao prato, parou, arrastou-se novamente. Ela pegou um único feijão, colocou na boca como se fosse explodir, mastigou 2 vezes, engoliu. E então ela desabou. Ela puxou o prato para o peito e comeu não como uma criança, mas como um animal faminto que havia esquecido que era humano. Ela comia com os dedos. Ela não mastigava. Ela engoliu o pão em 3 pedaços. Ela chupou o sal do toucinho antes de mordê-lo e chorou o tempo todo. Não alto, não com raiva, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por um rostinho sujo, pingando no prato, misturando-se com o feijão. Thomas Hale virou o rosto para o fogo para que ela não visse o seu. Devagar, querida. Vá com calma. Não vai a lugar nenhum, eu prometo. Me desculpe. Não peça desculpas por estar com fome. Não na minha casa. Nunca. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Ei! Ei! Agora pare com isso! Ele deslizou da cadeira, sentou-se no chão a uma distância cuidadosa dela, com as pernas cruzadas como um menino. Lily, olhe para mim, querida. Ela olhou para cima. O prato ainda era apertado, o rosto molhado. Não é crime ter fome. Você me entende. Não é crime comer. Você é uma garotinha. Você deve comer. Foi assim que o bom Deus te fez. Mamãe disse que eu comia demais. Thomas sentiu sua mandíbula travar com tanta força que seus dentes doeram. Sua mãe disse isso para você. Ela disse que eu era uma boca. Ela disse que bocas foram o que a arruinaram. Onde está sua mãe, Lily? Os olhos de Lily deslizaram em direção à porta. Ela me disse para sentar debaixo de uma árvore. Disse que voltaria ao pôr do sol. E ela não voltou? Não, senhor. Há quantos pôres do sol, querida? Lily tentou contar nos dedos. Seus dedos ainda estavam muito frios para dobrar direito. 3, talvez 4. Não tenho certeza, senhor. Eu dormi um pouco. 3 ou 4 dias. Uma criança de 5 anos sentada debaixo de uma árvore no início do inverno, esperando por uma mãe que nunca mais voltaria. Thomas Hale, um homem que não chorou quando sua esposa morreu, não chorou quando seu filho morreu, não chorou em 11 longos anos de invernos vazios, sentiu seus olhos arderem. Ele limpou a garganta. Com força. Você andou todo esse tempo? Desde que fiquei com medo que os lobos estivessem vindo. Eu os ouvia à noite. Você ouviu lobos? Sim, senhor. E você andou? Sim, senhor. Sozinha? Sim, senhor. Eu bati em algumas casas. A maioria não abriu. Uma senhora me deu pão, mas o marido dela disse que eu tinha que ir. Um homem de casaco preto. Ele disse que me levaria para a cidade, mas cheirava a uísque e seus olhos estavam errados. Eu fugi dele. Bom, Lily, isso foi esperto. Foi muito esperto. Eu não queria que ninguém me machucasse. Ninguém vai te machucar aqui. O senhor não sabe disso. Ela disse isso claramente. Sem amargura. Apenas a verdade nua e crua de uma criança que aprendeu em 5 curtos anos que nada neste mundo era prometido. Thomas não discutiu. Ele apenas assentiu lentamente. Acho que você está certa, pequena. Acho que não posso prometer o que não posso controlar. Mas posso te dizer uma coisa. Enquanto eu estiver de pé, nada vai passar por aquela porta para te levar a lugar nenhum que você não queira ir. Isso eu posso prometer. Lily o estudou por um longo e duro tempo, do jeito que uma mulher adulta faria se uma mulher adulta estivesse dentro daquele corpo pequeno e faminto. Por quê? Por que o quê? Por que o senhor dividiu seu prato? Era tudo o que o senhor tinha. Eu vi a panela. Está vazia. Thomas abriu a boca, fechou-a novamente. Ele não tinha uma resposta.
nenhuma que pudesse dizer em voz alta. Porque a verdade era que ele não sabia bem o porquê. Não sabia por que, depois de 11 anos sendo o homem mais rude deste trecho da pradaria, depois de 11 anos dizendo às senhoras da igreja para irem para o inferno, e aos meninos vizinhos para ficarem fora de sua terra, e ao pregador para parar de bater, e deixaram viúva o apodrecer em paz. Ele não sabia por que tinha aberto a porta esta noite para um gemido na neve. Ele não sabia por que suas mãos pararam de tremer no momento em que a pegou. Ele não sabia por que essa estranha, meio congelada, parecia, por alguma razão que ele não conseguia nomear, como algo que ele sentia falta há uma década e não se permitia querer. Acho que eu também estava com fome, ele disse finalmente. Só de um tipo diferente. Lily pensou sobre isso. Sua testa se franziu. Ela não perguntou o que ele quis dizer. Talvez ela já soubesse. Ela pousou o prato vazio, limpou a boca na manga. Seus olhos estavam ficando pesados agora. O peso que vem quando um corpo faminto finalmente é informado de que pode descansar. Senhor? Sim, senhorita Lily. Se eu fechar meus olhos, o senhor ainda estará aqui quando eu os abrir? A pergunta atingiu um lugar profundo, um lugar onde um homem não deveria deixar uma pergunta pousar. Thomas engoliu em seco. Sua voz saiu rouca. Eu estarei aqui. Promete? Pela minha vida pequena, pela minha vida, eu estarei bem aqui. Ok. Ela se encolheu no cobertor, uma coisinha pequena, com os braços em volta de si mesma porque não havia mais ninguém para abraçá-la. Senhor? Sim, querida. Meus pés estão quentes. Eu sei, meu bem, eu sei. Eu não sentia meus pés há 3 dias. Eu sei. Obrigada, senhor. Silêncio agora. Vá dormir. Senhor? Sim, o senhor é a primeira pessoa em muito tempo que me chamou de meu bem. E Thomas Hale teve que virar o rosto para o fogo novamente. Porque um homem da sua idade não deveria ser desfeito por uma frase como essa vinda de uma criança. Ela adormeceu antes que ele pudesse responder. Simplesmente apagou, do jeito que coisas exaustas apagam de uma vez, sem aviso, como uma vela se extinguindo. Ele ficou muito quieto. Observou-a. Observou a luz do fogo se mover por aquele rosto pequeno, fino, machucado e lindo. E algo que ele havia enterrado há 11 anos, algo sobre o qual ele havia jogado terra e jurado que nunca mais desenterraria, algo com o nome de sua esposa e a risada de seu filho entrelaçados, voltou à vida silenciosa e teimosamente em seu peito. Ele não a conhecia. Não sabia de onde ela vinha, ou quem a havia machucado, ou como seria o amanhã. Não sabia como iria alimentá-la pela manhã. Não sabia uma única coisa abençoada que valesse a pena saber. Mas ele sabia disso, e isso de alguma forma foi a maior coisa que aconteceu a Thomas Hale em 11 anos. Ele adicionou uma lenha ao fogo. Sentou-se de volta à mesa. Pegou o uísque que havia servido antes de tudo isso começar e então o pousou sem beber. Deslizou-o para longe de si. Empurrou-o pela mesa até ficar fora de alcance. Um homem com uma criança dormindo em sua lareira tinha assuntos a tratar que não combinavam com o uísque. Ele a observava respirar. O vento uivava contra as paredes. Em algum lugar à distância, um coiote chamou. A neve continuava caindo, espessa e paciente, enterrando os rastros da menina que havia chegado do nada, ajoelhando-se por um país frio para bater na porta do último homem que deveria ter respondido. Thomas cruzou as mãos sobre a mesa, e pela primeira vez em 11 longos anos congelados, ele curvou a cabeça. Senhor, ele sussurrou tão baixo que o fogo quase abafou sua voz. Eu não falo com o Senhor desde que levou-me a Mary. Eu não tive muito a dizer e acho que o Senhor também não teve muito a dizer de volta. Mas esta coisinha no meu chão, ela já passou por o suficiente. O Senhor me ouve? Ela já passou por o suficiente. Então, se houver alguma misericórdia sobrando no estoque que o Senhor guarda para gente como eu, guarde-a, gaste-a com ela. Eu não preciso de nenhuma, só ela. Ele levantou a cabeça. O fogo estalou. A menina continuou dormindo. E Thomas Hale, fazendeiro viúvo, homem amargo, estranho à sua própria bondade, ficou acordado durante a noite mais longa, silenciosa e maravilhosa de sua vida, vigiando uma criança que o mundo havia descartado. O sol nasceu com a cor de um hematoma. Thomas ainda estava na mesa quando isso aconteceu. Não tinha dormido um pingo. Não tinha se movido, exceto para alimentar o fogo 2 vezes
e puxar seu casaco um pouco mais apertado ao redor da criança adormecida. Ele a observava respirar. Essa foi toda a sua manhã, apenas observando seu pequeno peito subir, descer, como um homem que recebeu um bezerro recém-nascido e temia que, se desviasse o olhar, ele desistiria. Então, seus olhos se abriram de repente, não devagar, não sonolentos, bem abertos, como uma presa à corda. Ela se sentou ereta. Sua mão foi ao peito como se estivesse verificando seu próprio batimento cardíaco. Calma, querida. Você está na minha casa. Lembra de mim? Senhor Thomas. Isso mesmo, Lily. Você sobreviveu à noite. Ela olhou para o casaco que a cobria. Tocou-o com um dedo, com cuidado, como se pudesse morder. De quem é isso? Meu. O senhor colocou em mim. Com certeza. Por quê? Porque você estava com frio. Ela tirou o casaco, dobrou-o, tentou dobrá-lo, seus dedinhos atrapalhados com a lã grossa como um cobertor de cela. Ela o colocou no chão aos pés dele. Eu não mereci, senhor. Lily, eu não pego coisas que não mereci. Querida, um casaco não é algo para se merecer. É algo que um homem dá quando as noites são frias. Mamãe disse. Mamãe não está aqui. Ele disse isso mais rápido e mais ríspido do que pretendia, e a viu se encolher, e se odiou por um segundo inteiro antes de falar novamente. Me desculpe, pequena. Eu não quis gritar. Só estou dizendo que você não me deve nada por aquele casaco, nem uma coisa. Ouviu? Ela não respondeu. Ela se levantou, cambaleou, se apoiou na parede. Senhor, onde fica a latrina? Lá nos fundos. Eu te levo. Eu posso ir sozinha. A neve está na altura da sua cintura, meu bem. Você vai comigo ou vai esperar? Essas são suas escolhas. Ela escolheu ir com ele. Ele deu a ela seu segundo melhor cobertor para enrolar nos ombros e um par de suas velhas meias de lã que iam até acima dos joelhos dela. Ele a carregou nos últimos 6 metros porque a neve estava muito funda, e ela ficou rígida como um poste de cerca em seus braços o caminho todo. Mas ela não lutou contra ele. Quando voltaram para dentro, ela ficou no meio da sala olhando para as paredes como se estivesse tentando memorizá-las. Por quanto tempo posso ficar, senhor? Nós nem tomamos café da manhã ainda. Não comece a fazer seu plano de partida antes de tomar café da manhã. Não tem café da manhã, senhor. Eu vi a panela. Ele parou, virou-se. O que você quer dizer com viu a panela? Eu olhei ontem à noite antes de dormir. Eu espiei. A panela estava vazia. A caixa de pão estava vazia. Tem um pouco de farinha na lata e uma xícara de café moído, e é só isso, senhor. Lily Carter. Sim, senhor. Você espionou minha despensa? Sim, senhor. Com 5 anos de idade. Sim, senhor. Por quê? Ela olhou para o chão, para eu saber o quão mal deveria me sentir. Ele teve que se sentar para essa. Ele puxou uma cadeira, caiu nela como se suas pernas tivessem desistido. Venha aqui, Lily. Senhor, venha aqui. Sente-se. Ela veio devagar. Parou a 1 metro de distância. Ele bateu na cadeira do outro lado da mesa. Sente-se, criança. Ela se sentou, mãos no colo, costas retas, uma pequena soldada esperando ordens. Agora você me escute, e escute muito bem porque eu não vou dizer 2 vezes. Aquele prato que eu te dei ontem à noite é a razão pela qual você acha que me custou alguma coisa? Sim, senhor. Você acha que é uma dívida? Sim, senhor. Quem te disse isso? Mamãe. Mais alguém? O homem com hálito de uísque, ele disse que poderia me vender por $4 se eu estivesse limpa. Ele disse que eu valia $4 se eu parasse de chorar. O silêncio que se seguiu foi o silêncio mais alto que a casa já teve em muito tempo. Thomas colocou as 2 mãos espalmadas na mesa, olhou para elas, respirou. Lily. Sim, senhor. Eu quero que você diga uma coisa para mim. Ok. Eu quero que você diga. Eu não estou à venda. Eu não estou à venda. Diga como se fosse verdade. Eu não estou à venda. Mais alto. Eu não estou à venda, senhor. Mais uma vez, e desta vez diga como se estivesse dizendo para ele. Seu queixinho se ergueu e o olhar que cruzou seu rosto não era o de uma criança. Era algo mais velho, algo que foi mantido vivo no escuro por tempo demais. Eu não estou à venda. Isso mesmo, querida. Isso mesmo. Nem por $4, nem por 400, nem por um rebanho inteiro de cavalos e um relógio de ouro junto. Você me ouve? Sim, senhor. Agora vamos tomar café da manhã. Senhor, não tem...
Tem farinha, tem fogo, tem um homem que já se alimentou de coisa pior. Nós vamos tomar café da manhã. E ele se levantou e fez biscoitos. Farinha, água, uma pitada de sal, um pedaço de banha que ele guardava para suas botas. Ele os abriu na mesa com uma garrafa de uísque vazia porque não tinha um rolo de massa. Ele os deslizou para o forno em uma assadeira de ferro preta. Lily o observou o tempo todo. Não disse uma palavra, apenas observou. Você já viu um homem fazer biscoitos antes, pequena? Não, senhor. Mamãe disse que homens não cozinham. Mamãe estava errada sobre muitas coisas. Estou começando a achar. Ele disse isso sem pensar, e então olhou para cima, preocupado em tê-la magoado. Mas Lily estava apenas assentindo lentamente, como se estivesse arquivando aquilo em algum lugar importante. Sim, senhor. Acho que ela estava. Quando os biscoitos saíram, ela comeu um. Ele a fez comer dois. Ela chorou enquanto comia o segundo, e não disse por quê, e ele não perguntou, e então a batida veio. 3 batidas fortes, o punho de um homem, o tipo de batida que não está pedindo. Lily ficou branca. Senhor, para debaixo da mesa. Agora. Mas... Lily Carter, para debaixo da mesa agora mesmo. Não diga uma palavra. Não faça um som. Não se mova até eu dizer. Ela mergulhou, rápida como um gato de celeiro, desapareceu sob a longa toalha de oleado que pendia além da borda. Thomas foi até a porta, abriu uma fresta. Bom dia. Bom dia, Hale. Era o xerife Bill Mercer, 60 anos, grisalho como arame de cerca, um bom homem até onde Thomas sabia. O que te traz aqui neste tempo, Bill? Procurando por uma criança. A mão de Thomas apertou o batente da porta. Ele manteve o rosto impassível. Uma criança. Uma menina. Cerca de 5 ou 6 anos, cabelo castanho. Vista pela última vez na estrada de Kingston há 4 dias. Temos um homem na cidade dizendo que ela é sua sobrinha e que ela se perdeu. Sua sobrinha, é o que ele diz. Este homem tem nome, xerife. Ele se chama Nate Pritchard. Não o conheço. Nem eu, Thomas. Nem eu. Thomas deixou um momento passar. Bill Mercer estava observando seu rosto. Você perguntou a ele por que sua sobrinha está vagando pela estrada de Kingston no inverno. Sozinha, Bill? Eu perguntei. E ele disse que ela tem tendência a fugir. Disse que ela tem problemas na cabeça. Disse que haverá uma recompensa se for trazida em silêncio. Uma recompensa. $20. É muito dinheiro por uma criança, Bill, não é mesmo? Os 2 homens se olharam por um longo momento. Um momento longo e cuidadoso. 2 velhos solteiros em uma varanda fria com um mundo inteiro de coisas não ditas entre eles. Bill, sim, você acredita nele? Eu acredito que ele cheira a gambá e mente como um político. Eu não estou aqui para te trazer uma criança, Thomas. Estou aqui porque o homem contratou outros 3 para cavalgar com ele, e eles não são da lei, e estão indo de porta em porta, e eu achei que um homem vivendo aqui sozinho deveria saber. Agradecido, Bill. Você viu alguma coisa? Thomas não piscou, não desviou o olhar, não moveu um músculo da mandíbula. Eu vi muita neve, xerife. Bill Mercer sustentou seu olhar. Então, devagar, como um cachorro velho se acomodando, o xerife assentiu. Justo, Thomas, justo. Cuide-se por aqui. E Thomas? Sim. Se um homem vier pela sua estrada sem uma estrela no peito, perguntando por uma criança, você faz o que for preciso. Você me entende? Eu te entendo, Bill. Bom homem. O xerife tocou o chapéu, virou o cavalo, cavalgou pela neve. Thomas fechou a porta, encostou a testa nela, respirou. Lily, saia agora. Ela não saiu. Lily, querida, nada. Ele levantou o olhado. Ela estava lá embaixo, tremendo tanto que seus dentes batiam, encolhida em uma bola, olhos apertados, ambas as mãos sobre a boca para que nenhum som saísse. Oh, meu bem, ele se foi? O xerife se foi, querida. Ele é um bom homem. Ele está do nosso lado. O outro, o do whisky, Nate. O sangue de Thomas gelou. Nate Pritchard. É ele. É o homem com hálito de whisky. Foi ele que disse que eu valia $4. Lily. Ele me seguiu. Ele me seguiu, senhor. Ele está me seguindo. Ei! Ei, agora, venha daqui. Ele lhe estendeu a mão sob a mesa. Ela rastejou até ele, devagar e tremendo. E quando seus braços se fecharam ao redor dela, ela ficou absolutamente rígida como uma tábua. E então, após um longo e terrível segundo,
Ela desabou. Ela chorou em sua camisa, encharcando-a, agarrou 2 punhados do tecido em seus ombros e se segurou como se estivesse se afogando, e ele fosse o único pedaço de madeira em todo o rio. Ele não vai te pegar, Lily, ele disse. Ele disse que se me encontrasse, ele... Não, não diga isso, não coloque essas palavras nesta casa. Você me ouve? Sim, senhor. Ele não vai te pegar, não enquanto eu estiver respirando. Você me entende, pequena? Não enquanto eu estiver respirando. Sim, senhor, olhe para mim. Ela olhou para cima. Seu rosto estava vermelho, molhado e amassado. Ele não é seu tio. Não, senhor. Ele não é seu parente. Não, senhor. Ele não é seu dono. Ninguém é seu dono. Ouviu? Sim, senhor. Boa menina. Boa menina. Ele a segurou até ela parar de tremer. Levou quase 1 hora. Não disse uma palavra o tempo todo. Apenas sentou no chão com uma menina de 5 anos chorando em sua camisa e deixou suas costas doerem e suas pernas ficarem dormentes. E não se moveu. Quando a respiração dela finalmente se acalmou, ele disse suavemente: Lily. Sim, senhor. Eu preciso te perguntar uma coisa e preciso da verdade. Você pode fazer isso por mim? Sim, senhor. Sua mãe, aqui te deixou debaixo da árvore. Ela está viva? Uma longa pausa. Eu não sei, senhor. Nate Pritchard é seu parente? Não, senhor. Você sabe quem ele é? Ele aparecia na casa da mamãe antes. Antes de quê, querida? Antes da mamãe me vender. As palavras atingiram Thomas Hale como um coice de mula. Ele teve que fechar os olhos, teve que contar até 10, teve que relaxar cada músculo de sua mandíbula um por um para não dar um soco na parede e assustá-la ainda mais. Ela te vendeu? Por $6, senhor, e uma jarra. Para ele? Sim, senhor. E você fugiu na primeira oportunidade? Eu esperei ele dormir. Peguei a carne seca dele. Corri por 3 noites. Depois me perdi. Depois uma senhora ajudou um pouco. Depois a árvore. Depois a neve. Depois a sua porta. Lily Carter. Sim, senhor. Você é a criança mais corajosa que eu já conheci em toda a minha vida. Eu só estava com medo, senhor. Coragem não é a ausência de medo, querida. Coragem é o que você faz quando está morrendo de medo. E você cruzou um país. Ela não respondeu. Apenas pressionou o ouvido em seu peito e ouviu seu batimento cardíaco como se estivesse se certificando de que ainda estava lá. Senhor? Sim. Ele vai vir aqui. Ele vai vir a esta porta. Ele me viu correr para este lado, senhor. Ele não vai desistir. Eu sei, Lily, o que o senhor vai fazer. Thomas Hale olhou para o teto da pequena casa de fazenda que ele construiu com as próprias mãos 22 anos atrás. Olhou para as vigas, olhou para os cabides perto da porta onde o chale de sua esposa ainda estava pendurado, intocado por 11 invernos. Olhou para o canto onde o cavalo de madeira de seu filho ainda estava encostado, empoeirado, intocado. Olhou para a criança em seus braços. A criança que o mundo havia descartado. A criança que o mundo agora tentava voltar e arrastar para algo pior do que ser descartada. Lily. Senhor? Você sabe o que um homem faz quando algo precioso aparece em sua terra no meio de uma tempestade de inverno? Não, senhor. Ele não devolve para quem perdeu. Não. Não, senhora. Ele alimenta, ele aquece, ele conserta. E se aquele que perdeu vier perguntar, ele descobre bem rápido se perdeu por acidente ou se jogou fora de propósito. E então, senhorita Lily Carter, se jogaram fora de propósito, ele não devolve. Nem por $20, nem por 100, nem por nada na santa terra de Deus. Ela ficou quieta por um longo momento. Senhor? Sim, meu bem. Eu nunca fui algo precioso antes. Bem, você é agora. Ela encostou a cabeça de volta em seu peito. E lá fora, além da janela, bem longe na estrada de Kingston, embora Thomas Hale ainda não visse, não pudesse ainda ouvir, um segundo par de pegadas de cascos estava se pressionando lenta e pacientemente na neve fresca, vindo direto em direção à única luz acesa por quilômetros. Thomas ouviu os cavalos antes de vê-los. 4 pares de cascos, abafados pela neve, mas um fazendeiro que passou 40 invernos nesta terra podia contar cascos dormindo. Lily. Eu os ouço, senhor. Porão, agora. Senhor, eu... Lily Carter, eu não vou pedir 2 vezes. Ela foi. Ele puxou o tapete, levantou o alçapão
Entregou-lhe a lanterna antes mesmo que ela pedisse. Colocou-a na escada com as próprias mãos. Quanto tempo eu fico? Até eu vir te buscar. Ninguém mais. Se você ouvir uma voz chamando seu nome e não for a minha, você não respira, não pisca, não se move. Sim, Senhor. Se eles passarem por mim, eles não vão passar pelo Senhor. Ele parou no meio do caminho para fechar a porta, olhou para aquele rostinho sujo à luz da lanterna. O que você disse, querida? Eles não vão passar pelo Senhor. Eu sei disso. Por que você sabe disso? Porque o Senhor prometeu. Thomas Hale engoliu algo do tamanho de um punho. Sim, meu bem, eu prometi. Ele fechou a porta, colocou o tapete de volta, chutou a cadeira sobre ele como se sempre estivesse ali, foi até o armário perto da lareira. Pegou o rifle Henry que seu pai havia trazido da guerra. Carregou-o devagar, com firmeza. 16 balas. O revólver em seu quadril tinha mais 6. 22 tiros entre uma criança e os homens que a compraram. Deveria ser o suficiente. A batida veio mais forte desta vez. Não 3 batidas. Uma pancadaria. Hey, abra! Ele não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio se estender. Deixou-o se perguntando. Hale. Quem pergunta? Nate Pritchard, assunto da cidade. A cidade fica longe, senhor. O que um assunto da cidade está fazendo na minha porta em uma nevasca? Abra e eu te digo. Thomas colocou o rifle no braço, abriu a porta 10 centímetros, não mais. 4 homens a cavalo em seu quintal. O homem da frente era gordo na barriga e magro no rosto. Cabelo preto oleoso, um bigode que parecia estar comendo seu lábio superior, olhos da cor de água de louça. Thomas podia sentir o cheiro de uísque nele a quase 2 metros de distância. Bem, você é Thomas Hale? Sou. Meu nome é Pritchard. Estou procurando minha sobrinha. O xerife esteve aqui esta manhã pelo mesmo motivo. Sim, bem, o xerife é lento. Pensei em acelerar as coisas. Pensou? Ela é uma fujona, minha sobrinha. Tem problemas na cabeça, como eu disse ao velho. Ela veio por aqui. As pegadas dizem isso. Pegadas? Na neve. Sr. Pritchard, nevou 15 centímetros na noite passada. Não há pegadas de 4 dias neste quintal. Uma pausa. Alguém a viu? Alguém. É mesmo? Quem? Um sujeito. Um sujeito? Sim, Thomas deixou isso no ar. Deixou Nate Pritchard ouvir o quão fraca sua própria mentira soava quando um homem sóbrio a dizia de volta para ele. Sr. Pritchard, vou lhe dizer o que disse ao xerife. Eu vi muita neve. Não vi nenhuma criança. Agora, se me der licença, tenho um fogo para cuidar. Ele começou a fechar a porta. Uma bota se enfiou na fresta. Thomas olhou para a bota, olhou para o homem a quem ela pertencia. Um dos 3 cavaleiros, mais jovem, mais magro, uma cicatriz do lábio à orelha que puxava sua boca para um sorriso de escárnio permanente. Senhor, Thomas disse muito baixo, você tem uma bota no batente da minha porta. Tenho. Tire-a, depois que revistarmos a casa. Não vai acontecer. Não estou pedindo. Thomas moveu o rifle apenas 1 centímetro, o suficiente para que o cano entrasse no campo de visão do homem. Filho, vou dizer isso uma vez e não vou dizer 2 vezes. Tire essa bota do batente da minha porta, ou eu atiro para você. E o pé junto. A bota não se moveu. Nate, o homem com a cicatriz disse sem tirar os olhos de Thomas. O velho está escondendo alguma coisa. Eu imaginei. Vamos entrar. Daqui a pouco, Cal. Daqui a pouco. Nate Pritchard desceu da cela, subiu os 3 degraus da varanda, parou logo atrás do homem com a cicatriz, perto o suficiente para Thomas ver as marcas de varíola em seu nariz. Hale, nós não queremos problemas. Então saia da minha terra. Aquela garota vale $20 para mim. Eu te dou 5 se você a entregar em silêncio. $5? Isso é um mês de suprimentos, velhote. Com um tempo como este, isso é vida. Eu disse que não vi nenhuma garota. Eu acho que você viu. Então você acha errado. Nate sorriu, não um sorriso agradável. Cal. Sim? Vá pelos fundos. Não. Thomas disse alto o suficiente para os cavalos se assustarem. Ninguém vai pelos fundos. Ninguém vai entrar. Ninguém vai dar mais um passo nesta varanda. Vocês têm 10 segundos para estar em seus cavalos. Ou o quê, velho? Ou eu começo a atirar.
Por uma garota que não é sua? Por uma invasão que é o que é e sobre a qual a lei está do meu lado, o que seu xerife confirmará quando eu for para a cidade de manhã para relatar que 4 homens tentaram forçar a entrada em minha casa. Isso pegou Nate. Thomas viu isso cruzar seu rosto por um segundo. O pensamento. O cálculo. Um homem desonesto que pensou estar lidando com um viúvo solitário, de repente percebendo que estava lidando com um viúvo solitário que conhecia o xerife pelo primeiro nome. Nate. O homem com a cicatriz novamente. Ele está blefando. Estou? Thomas engatilhou o Henry. O som foi o mais alto naquele quintal. Cal, saia da varanda do homem. Nate, saia. Cal recuou devagar, a mão se movendo em direção ao próprio quadril. Não, Thomas disse. A mão de Cal parou. Bom menino, agora você e seus amigos montem. Vocês vão embora pelo caminho que vieram e não voltem. Porque se voltarem, se eu vir uma pegada de casco nesta estrada que não seja de um homem da lei ou de um vizinho, vou parar de fazer perguntas e começar a respondê-las com chumbo. Entendido? Nate Pritchard o encarou por um longo momento. Isso não acabou, Hale. Acabou por hoje. Eu voltarei com papéis, papéis legais, dizendo que ela é minha. Então traga seus papéis e eu trarei os meus. E deixaremos o juiz resolver por que a sobrinha de um homem fugiu por 3 noites em uma nevasca para escapar dele. O rosto de Nate ficou feio. Você não sabe no que está se metendo, velhote. Acho que sei. Aquela criança não é uma criança. Ela é uma dívida. Saia da minha terra. Ela me deve. Saia da minha terra. Eles montaram devagar, arrastando cada segundo como se estivessem esperando que ele piscasse. Ele não piscou. Eles foram embora. Thomas ficou naquela varanda com o Henry no ombro até o último rabo de cavalo desaparecer na curva. Então, mais um minuto. Depois outro. Então ele se sentou no degrau. Suas pernas tremiam. Seu corpo inteiro tremia. Ele se segurou por 9 minutos e agora tudo estava saindo de uma vez. O frio, o medo, os 11 anos esquecendo o que era ter algo que valesse a pena perder. Ele ficou ali no degrau em um clima de 10 graus negativos, sem casaco, e tremeu. Então ele se levantou. Porque uma criança estava esperando em um porão escuro, e um homem tremendo não era o que ela precisava. Ele entrou, trancou a porta, chutou a cadeira para o lado, puxou o tapete e levantou o alçapão. Lily? Nada. Lily, querida, sou eu. É o Thomas. Eles se foram. Nada. Seu coração despencou. Lily, senhor? Uma vozinha lá de baixo. Suba, meu bem. Suba até mim. Ela subiu a escada, um degrau de cada vez. Quando sua cabeça passou pelo chão, ele viu que ela estava segurando algo. Um pedaço de metal, longo, enferrujado, pesado. Um atiçador de ferro do chão, do porão. Lily, eu ia bater nele, senhor. Em quem, meu bem? No homem do whisky. Se ele descesse, eu ia bater nele com isso até ele parar de se mover. Thomas pegou o atiçador das mãos dela, colocou-o no chão, pegou-a no colo, abraçou-a. Você não precisa bater em ninguém hoje, querida. Ele realmente se foi? Sim, meu bem. Ele vai voltar? Sim, meu bem, ele vai. Quando? Eu não sei. Em alguns dias, talvez. Ele vai tentar a lei primeiro. Quando a lei não lhe der o que ele quer, ele voltará. E então? E então estaremos prontos. Mas não você com um atiçador, Lily. Você comigo, bem aqui, atrás de mim, onde eu possa te ver. Ela assentiu em seu ombro. Ele a levou para a cadeira perto do fogo, sentou-se com ela em seu colo. Ela não pediu para descer, não se mexeu, não protestou. Apenas ficou ali, quente, pequena e respirando. E depois de 1 minuto ela disse, Senhor? Sim. Eu ouvi o que o senhor disse a ele. Qual parte? A parte sobre algo precioso. O senhor falou sério. Cada palavra, Lily. Ninguém nunca disse isso sobre mim, senhor. Bem, estão dizendo agora. Ela ficou quieta por um longo tempo. Ele pensou que talvez ela tivesse adormecido, mas então ela falou novamente, e sua voz era diferente, menor, mais velha. Senhor Thomas? Sim, querida. O senhor tem esposa? Eu tive uma. Ela morreu? Morreu. O senhor tem filhos? Eu tive um menino.
Ele morreu também? Morreu. Quantos anos ele tinha? 3. Qual era o nome dele? Thomas não dizia o nome em voz alta há 11 anos. Ele o havia esculpido em um pedaço de madeira e plantado a madeira no chão atrás do celeiro. E nunca, nem uma vez, deixou que cruzasse seus lábios desde então. Samuel. Samuel. Samuel Hale. É um nome bonito, senhor. Ele era um menino bom. Sinto muito, senhor. Eu também, meu bem. Eu também. E pela segunda vez em 2 dias, Thomas Hale chorou na frente de uma criança. Não forte, não alto, apenas o suficiente para embaçar o fogo à sua frente. Ele virou o rosto para que ela não visse. Ela sentiu de qualquer maneira. Ela deu 2 tapinhas em seu peito, solene, como uma mulher adulta confortando um homem adulto. Senhor? Sim. Eu vou ser boa. Lily, eu vou ser boa para o senhor não me mandar embora. Eu vou trabalhar. Eu posso carregar água. Eu posso alimentar as galinhas. Eu posso varrer. Eu posso dormir no chão. Eu não como muito. Eu... Lily Carter. Sim, senhor. Você me escute agora e escute muito bem. Sim, senhor. Eu não estou te mantendo porque você trabalha. Eu não estou te mantendo porque você não come muito. Eu não estou te mantendo porque você dorme no chão. Você não é uma criança de trabalho. Você não é uma pensionista. Você não é uma dívida e não é um contrato e não é algo que eu comprei. Então o que eu sou, senhor? Ele abriu a boca e a palavra saiu antes que ele soubesse que estava vindo. Minha. Ela olhou para ele. Senhor? Você é minha, Lily, se quiser ser, pelo tempo que quiser ser. E se um dia você decidir que prefere ser de outra pessoa, então você será. Mas até esse dia você é minha e eu sou seu. E não há papel, e não há homem do uísque, e não há juiz em todo o estado do Kansas que vá desfazer isso. Ela começou a chorar. Não o choro silencioso da noite anterior. Este era maior. Este tinha som. Este veio de um lugar que ela manteve fechado por toda a sua curta vida. Ele não a mandou calar a boca. Ele não deu tapinhas nela. Ele apenas a segurou e a deixou encharcar sua camisa pelo segundo dia consecutivo e não disse uma palavra. Depois de um longo tempo, ela soluçou, limpou o nariz na manga, olhou para cima. Senhor? Sim, querida. O senhor sabe que eu não tenho nada para lhe dar. Lily. Eu não tenho dote, nem dinheiro, nem nome que valha a pena. Minha própria mãe me vendeu por $6. Eu não valho mais do que isso no mundo inteiro. $6 foi o preço de uma mulher bêbada com uma jarra esperando. Não foi o seu preço, foi o dela. Senhor? Sim. Qual é o meu preço? Thomas Hale olhou para a criança em seu colo. Não há um Lily. Não há um preço para você. Não há um número. Não há uma cifra. Você não tem preço. Você me ouve, sem preço. Não há dinheiro suficiente em todo este país que possa te comprar desta fazenda. Não de mim. Nunca. Sem preço. Essa é a palavra. Eu nunca ouvi essa palavra antes. Bem, agora você ouviu. Ela pressionou o rosto de volta em sua camisa. Senhor? Sim, eu vou dormir agora. Ok, querida. Não me coloque no chão. Não vou. Promete? Prometo. Ela dormiu. Ele ficou na cadeira. O fogo diminuiu. Ele não o alimentou. Ele não queria se mover. Seu braço ficou dormente sob o peso dela, e depois, além de dormente e em uma dor surda, e ele ainda não se moveu. Por volta do meio-dia, a neve começou novamente. Ele podia ouvi-la batendo na janela. Ele observou a luz mudar no assoalho. Observou as sombras se moverem pelas vigas. E em algum lugar no silêncio, um pensamento se instalou nele. Um pensamento frio, duro, de homem adulto. Nate Pritchard estava voltando. Ele voltaria com papel, ou com homens, ou com uma mentira grossa o suficiente para enganar um juiz de circuito. E quando o fizesse, Thomas Hale teria uma escolha. Uma escolha real. Maior do que o prato que ele compartilhou na véspera de Natal. Maior do que a porta que ele abriu na neve. Ele teria que decidir se estava disposto a fazer mais do que defender sua varanda, se estava disposto a cavalgar, se estava disposto a ir para a cidade. A ficar diante do xerife, a ficar diante do juiz, a ficar diante de todo o maldito condado se fosse preciso, e olhá-los nos olhos e dizer, esta criança é minha. Não porque eu a gerei, não porque eu a comprei, porque ela saiu de uma tempestade de neve
e entrou pela minha porta e eu respondi. E essa resposta é vinculativa. Ele passou 11 anos sendo um fantasma nesta fazenda. 11 anos sendo o velho viúvo mal-humorado que não ia à igreja, não ia à cidade, não ia a nada. 11 anos deixando o mundo passar por ele, porque passar era mais fácil do que ser preterido novamente. Isso acabou. Ele olhou para a criança adormecida em seus braços. Sinto muito, Mary. Ele sussurrou para o quarto vazio, para a mulher 11 anos no chão. Sinto muito, Samuel. Eu sei que disse que tinha acabado. Eu sei que disse que não havia mais espaço. Mas ela bateu e eu abri. E agora eu tenho que ir até o fim. Uma lenha se moveu na lareira. Nada mais. Mas Thomas Hale sentiu algo dentro de seu peito que não sentia há uma década. Ele se sentiu pronto. Lá fora, na neve que se aprofundava, além do cume, além da linha das árvores, além da curva na estrada de Kingston, Nate Pritchard estava conversando com um homem de casaco preto. Um homem com um livro-razão. Um homem que, pela moeda certa, poderia fazer um pedaço de papel dizer quase qualquer coisa. Thomas acordou na cadeira com Lily ainda em seus braços. Ele não pretendia dormir. Ele pretendia ficar acordado e vigiar a porta e limpar o rifle mais uma vez. Mas seu corpo tinha outras ideias. E em algum momento depois da meia-noite, ele desistiu. Agora era madrugada e um homem o observava pela janela. Thomas o viu por meio segundo antes que o rosto se afastasse, um flash de barba grisalha, a aba de um chapéu, nada mais. Ele não se moveu, não respirou, não deixou um único músculo se contrair. Então ele ouviu a batida. Hale, é o Bill. Ele soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Lily, acorde, querida. Senhor, o xerife está aqui, o xerife de verdade. Preciso de você no quarto, porta fechada. Você não sai até eu dizer. Sim, senhor. Ela foi sem alarde, sem perguntas. Ela aprendeu rápido. Thomas abriu a porta da frente. Bill Mercer estava na varanda com outro homem atrás dele. Um sujeito alto de casaco preto, óculos, uma pasta de couro. Bom dia, Bill. Bom dia, Thomas. Este é o juiz Wilcott, de Topeka, fazendo o circuito de inverno. Juiz? Senhor Hale. Thomas não se moveu da porta. Podemos entrar, Thomas. Do que se trata, Bill? Trata-se de um pedaço de papel que Nate Pritchard entrou no meu escritório às 5 da manhã. Thomas sentiu um peso no peito, frio como uma pedra. Que papel? Contrato de servidão assinado e datado. Diz que uma Lily Carter, de 5 anos, foi legalmente vinculada a ele por um período de 10 anos por sua mãe, uma Hannah Carter, em troca da soma de $6 e uma jarra de uísque de milho. Esse contrato é forjado. Talvez seja. Não é talvez, Bill. Aquela criança está na minha casa e ela mesma me disse que sua mãe a vendeu para ele. Só que ela disse vendeu, não vinculou. Há uma diferença e essa diferença tem a palavra forjado escrita por toda parte, Thomas. E mesmo que não fosse forjado, uma mãe não tem o direito legal de vincular uma criança de 5 anos a um homem adulto por 10 anos. Não no estado do Kansas, não em nenhum estado que eu já ouvi falar. As sobrancelhas do juiz se ergueram um pouco. Você sabe algo sobre a lei de servidão, Sr. Hale? Eu sei ler e reconheço uma nota de venda quando vejo uma, mesmo que esteja usando um laço bonito. Podemos entrar, senhor? Thomas se afastou. Cuidado com a cadeira e com suas vozes. Há uma criança no quarto ao lado que não dorme uma noite inteira há uma semana, e eu agradeceria se vocês não desfizessem o pouco sono que ela conseguiu. Eles entraram. O juiz olhou ao redor da fazenda do jeito que os homens da cidade olham para as fazendas, rápido, desdenhoso, já escrevendo seu relatório em sua cabeça. Bill Mercer não olhou ao redor. Bill Mercer olhou para Thomas. Thomas, onde ela está? Segura. Eu preciso vê-la. Por quê? Porque o juiz Wilcott tem que verificar se ela corresponde à descrição no contrato. E porque eu tenho que ouvi-la contar em suas próprias palavras, não nas suas. Bill, Thomas, me escute. Escute com muita atenção. Aquele homem entrou no meu escritório às 5 da manhã e ele tinha papel. Bom papel. Papel assinado, testemunhas e tudo. Se eu não trouxer a criança na frente do juiz e se o juiz não a ouvir falar, então Nate Pritchard sai da cidade ao meio-dia com um mandado. E esse mandado diz que eu a entrego a ele usando minha estrela por lei.
Você entende o que eu estou te dizendo? A mandíbula de Thomas trabalhou. Traga-a para fora, Bill. Traga-a para fora, Thomas. Você confia em mim ou não? Thomas foi até a porta do quarto, bateu suavemente. Lily, meu bem, saia. Ela veio pequena como sempre, cabelo despenteado, vestindo uma de suas velhas camisas que pendia além dos joelhos, porque seu vestido estava secando perto do fogo. Ela viu os dois estranhos e parou abruptamente. Está tudo bem, querida. Este é o xerife Bill, aquele de quem eu te falei, o bom, e aquele é o juiz Wilcott. Ele está aqui para te ouvir. Me ouvir, senhor? Sim, apenas ouvir. Ouvir o quê? O juiz Wilcott se agachou devagar. Ele teve o bom senso, pelo menos, de não estender a mão. Jovem senhorita, meu nome é juiz Francis Wilcott. Quero que saiba que você está segura nesta sala. Ninguém aqui vai te machucar. Você entende? Sim, senhor. Preciso lhe fazer algumas perguntas e preciso que me diga a verdade, mesmo que a verdade seja difícil. Você fará isso? Sim, senhor. Qual é o seu nome? Lily Carter. Quantos anos você tem? 5, senhor. Sua mãe está viva? Lily fez uma pausa. Eu não sei, senhor. Quando você a viu pela última vez? Ela me deixou debaixo de uma árvore 4 pôres do sol antes de eu vir para cá. Por que ela te deixou? A boca de Lily se apertou. Porque ela me vendeu, senhor. O juiz parou de escrever em seu caderno. Ela te vendeu? Sim, senhor. Para quem? O homem com hálito de uísque, Nate Pritchard. Por quanto? $6 e uma jarra, senhor. Você queria ir com ele? Não, senhor. Sua mãe lhe explicou o que estava acontecendo? Ela disse que eu era uma dívida. Ela disse que devia a pessoas. Ela disse que um homem veio à casa e disse que cuidaria disso se ela me desse a ele. E ela concordou? Sim, senhor. Ela chorou um pouco, mas concordou. O que aconteceu então? Ele me levou. Ele me colocou em uma carroça. Nós cavalgamos por 3 dias. Na terceira noite, ele bebeu a jarra e adormeceu. Eu peguei a carne seca dele e fugi. Você fugiu? Sim, senhor. 3 noites, depois a neve veio, depois me perdi, depois bati na porta do senhor Thomas. O juiz Wilcott fechou seu caderno. Ele se levantou, devagar, virou-se para Bill Mercer. Xerife? Sim, juiz. Esse contrato é nulo. Os joelhos de Thomas quase cederam. Nulo, senhor? Um pai não pode vender um filho. Eles podem vincular sob condições legais muito específicas, nenhuma das quais é atendida aqui. A transação que ela descreve não é servidão. É tráfico. E o tráfico de seres humanos, independentemente da idade da vítima ou da cor de sua pele, é ilegal neste país desde 1865, apesar das opiniões do Sr. Pritchard. Qualquer papel que ele tenha vale menos do que a tinta usada para escrevê-lo. Então ela fica, juiz. Ela fica onde está segura, Sr. Hale. Essa é a questão diante deste tribunal agora. Ela está segura aqui. Eu vejo que está. Juiz. Sr. Hale, eu cavalgo no circuito do Kansas há 21 anos. Eu vi muitas coisas. Vi crianças tiradas de lares amorosos por causa de papel. Vi crianças mantidas em lares terríveis por causa de sangue. E aprendi da maneira mais difícil, mais de uma vez, que papel e sangue são as 2 piores coisas que um juiz pode usar para decidir onde uma criança pertence. Então, o que o senhor usa? O juiz Wilcott olhou para Lily, que estava pressionada contra a perna de Thomas. Uma pequena mão enrolada no tecido de suas calças, como se ela já tivesse escolhido seu lado. Eu uso meus olhos. Ele se virou para Bill. Xerife, você irá para a cidade. Você informará ao Sr. Pritchard que seu contrato foi revisado pelo Tribunal de Circuito e considerado fraudulento. Você o informará ainda que eu abri um inquérito sobre o paradeiro de seus pupilos anteriores, se existirem, e que se ele ainda estiver dentro dos limites da cidade ao pôr do sol, ele será o convidado de sua cadeia até que eu possa determinar por quanto tempo ele deve permanecer lá. Sim, senhor. Sr. Hale. Juiz. A criança fica com você, provisoriamente, por 30 dias, enquanto se aguarda a conclusão do meu inquérito e a localização de quaisquer parentes de sangue vivos. Ao final de 30 dias, se nenhuma família legítima for encontrada e se a criança expressar o desejo de permanecer, eu assinarei os papéis de tutela em seu nome.
Isso é aceitável? Thomas Hale abriu a boca. Nada saiu. Ele tentou novamente. Sim, senhor. Bom, agora eu gostaria de uma xícara de café, se você ainda tiver. Estou em um cavalo desde as 4 da manhã. Thomas fez café. Suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou a lata. Bill Mercer deu-lhe um tapa no ombro ao sair pela porta. Thomas? Sim, Bill. Estou feliz que você abriu aquela porta na véspera de Natal. Eu também, Bill. Tranque-a atrás de mim e carregue o rifle de qualquer maneira, porque o juiz Wilcott pode anular qualquer papel que ele queira, mas ele não pode anular o temperamento de um homem como Nate Pritchard. Você me ouve? Eu te ouço. Bill cavalgou, levou o juiz com ele. A estrada os engoliu em 10 minutos. Lily ainda estava enrolada nas calças de Thomas. Senhor? Sim, meu bem. Eles disseram que eu posso ficar? Eles disseram que sim, querida. Por 30 dias e depois para sempre, se você quiser. Para sempre? Se você quiser. Eu quero, senhor, eu quero agora. Eu não preciso de 30 dias. Bem, o juiz precisa, mas isso não muda nada entre você e eu, Lily Carter. Ouviu? Sim, senhor. Ela soltou suas calças, subiu na cadeira, puxou os joelhos para o peito. Senhor. Sim, querida. E se minha mãe vier me procurar? Thomas sentou-se em frente a ela, esfregou o rosto com as duas mãos. Meu bem, eu tenho que ser honesto com você. Posso ser honesto com você? Sim, senhor. Sua mãe não virá te procurar. Como o senhor sabe? Porque uma mãe que vende seu bebê não volta. Ela simplesmente não volta, Lily. Sinto muito mesmo. Mas ela se foi para onde quer que esteja, e não será ela quem vai bater nesta porta. Lily assentiu, devagar. Eu acho que sim, senhor. Você achava? Sim, senhor. Eu venho achando isso há um tempo. Você é muito jovem para ter que achar algo assim, querida. Talvez, mas eu achei. Ela ficou quieta por um longo tempo. Então, senhor? Sim. Posso te chamar de outra coisa? Como o quê? Eu não sei. Algo que não seja senhor. Thomas engoliu em seco. Você me chama do que parecer certo, Lily. Como seu filho te chamava. A pergunta o atingiu de lado, limpa, afiada e do nada. Ele me chamava de pai. Pai. Sim. Era uma boa palavra? A melhor palavra que eu já ouvi, querida. Posso tê-la? Thomas Hale, 61 anos, 2 vezes viúvo, de luto há 11 anos, um fantasma, colocou o rosto nas mãos e chorou, completamente, ombros tremendo, sem som. Apenas o tipo de choro que um homem faz quando algo que ele trancou para sempre se abre de qualquer maneira. Lily saiu de sua cadeira, caminhou até ele, colocou ambas as mãos pequenas em seu joelho. Pai, tudo bem se eu disser? Sim, meu bem, tudo bem. Está muito bem. Não chore, pai. Eu não estou chorando, pequena. Sim, está. Mas tudo bem. Eu acho que alguns choros são do tipo bom. Ele a puxou para o colo, segurou-a, balançou 1, 2 vezes. Lily. Sim, pai. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer com este velho? Não, senhor, pai. Você acabou de colocar algo de volta no peito dele que ele pensava estar morto há 11 anos. Isso é uma coisa boa. Essa é a melhor coisa, querida. É a melhor coisa que existe. Eles ficaram sentados por um longo tempo. O fogo estalou. Lá fora, a neve estava caindo novamente, mais suave, um tipo de neve silenciosa, do tipo que cobria as coisas e não as enterrava. Então ela disse, pai? Sim. Havia outra garota. Thomas ficou imóvel. Outra garota? Com o homem do uísque antes de mim. O que você quer dizer, Lily? Na carroça, quando ele me levou, havia um pequeno saco sob o assento. Tinha um vestido dentro, fita vermelha, bem pequeno, não do meu tamanho, e uma boneca, de madeira, com um olho pintado. Lily. Não era meu pai. Eu nunca tive uma boneca, nunca. Então, de quem era? Thomas Hale sentiu o quarto inteiro ficar frio. Ele disse alguma coisa sobre isso? Sobre ela? Ele disse... Ele disse que a última chorava demais. Ele disse que se eu chorasse demais, eu iria para onde ela foi. Para onde ela foi, meu bem? Ele não disse, pai, mas ele sorriu quando disse, e não foi um sorriso bom. Thomas se levantou, colocou-a na cadeira, foi até a janela, olhou para a neve, a linha das árvores e a estrada de Kingston. Bill Mercer já havia partido há 1 hora.
o juiz com ele. E em algum lugar na cidade, Nate Pritchard estava recebendo a notícia de que seu papel era nulo. E se Thomas Hale fosse algum tipo de juiz de homens, Nate Pritchard não era um homem que recebia más notícias em silêncio. E agora havia outra criança, ou tinha havido em algum lugar, sobre a qual Nate Pritchard havia sorrido. Pai? Sim, meu bem. Eu deveria ter te contado antes. Não, não, querida. Você fez certo. Você me contou agora. O que o senhor vai fazer? Vou selar um cavalo. Pai. Lily, me escute. Pode haver outra garotinha por aí, ou pode ter havido. De qualquer forma, o juiz precisa saber. O xerife precisa saber. E eu não vou ficar sentado neste fogo e deixar aquele homem sair da cidade ao pôr do sol sem que alguém ouça sobre uma fita vermelha e uma boneca de madeira com um olho. O que eu faço, pai? Você fica aqui. Você tranca a porta lá atrás de mim. Você não a abre para ninguém além de mim. Nem para o xerife Bill, nem para o juiz, nem para o pregador, nem para o próprio Senhor Todo-Poderoso. Você espera pela minha voz. Depois, 3 batidas, lentas, assim. Ele bateu na mesa. Toque, toque, toque. 3 batidas lentas e minha voz. Sim, pai. Se mais alguém vier, qualquer um, você desce para o porão e não sobe. Nem por fogo, nem por água, nem por nada, até minha voz te chamar. Sim, pai. Você tem o atiçador? Eu tenho o atiçador. Ou a menina. Ele vestiu seu casaco, suas botas, seu chapéu, carregou o revólver, guardou balas extras, pegou o Henry mais uma vez. Na porta, ele parou. Lily. Sim, pai. Eu te disse algo ontem sobre não ir embora enquanto eu estiver respirando. Isso ainda vale. Eu vou voltar. Você me ouve? Eu vou voltar antes de escurecer, pela minha palavra. Sim, pai. Diga de volta. O senhor vai voltar antes de escurecer, pela sua palavra. Boa menina, tranque a porta. Ele saiu. Ele ouviu a tranca cair atrás dele. Ele ouviu seus pequenos passos irem para a janela. Ele não olhou para trás. Ele montou na velha égua baia, virou-a em direção à cidade e cavalgou mais rápido do que um homem de sua idade deveria cavalgar em neve tão funda. Mais rápido do que a égua queria. Mais rápido do que a estrada era segura. Porque em algum lugar à sua frente, Nate Pritchard estava arrumando seus alforjes na cocheira. E em algum lugar atrás, em uma casa de fazenda com uma porta trancada, estava uma menina de 5 anos que, há não mais de 10 minutos, o havia chamado de pai pela primeira vez em sua vida. Thomas Hale tinha um último trabalho neste mundo. Chegar à cidade, contar o que sabia e garantir que Nate Pritchard não saísse do Kansas respirando livre. Não enquanto ainda houvesse uma fita vermelha e uma boneca de madeira com um olho sem explicação na carroça daquele homem. A égua se esforçou. A neve voou para trás de seus cascos. E em algum lugar entre a fazenda e a cidade, além da segunda curva, onde os choupos cresciam espessos e a estrada se estreitava para uma única trilha, um cavaleiro esperava, escondido entre as árvores, observando Thomas Hale subir a estrada de Kingston sozinho. A égua sentiu o cavaleiro antes de Thomas. Ela sacudiu a cabeça, assustou-se. Thomas a controlou com os joelhos e uma mão nas rédeas, e a outra mão, lenta, firme, deslizou para o Henry em sua bainha. Calma, garota. Calma. Senhor Hale? A voz veio dos choupos à sua esquerda. Saia daí, Cal. O homem com a cicatriz saiu da linha das árvores com seu cavalo, o rifle sobre a sela, não apontado, ainda não. Pensei ter sentido seu cheiro aí, disse Thomas. Fumaça de lenha em um homem que não esteve perto de uma lareira. Você está longe de casa, velhote. A estrada é livre. Acho que sim. Você planeja mantê-la livre ou planeja fazer algo estúpido? Cal sorriu, aquele sorriso de escárnio que a cicatriz lhe dera. Nate disse que você viria. Nate estava certo. Nate disse que o velho não ficaria quieto, disse que ele cavalgaria para a cidade assim que tivesse a chance. Disse que tudo o que tínhamos que fazer era esperar na estrada. E aqui está você. Aqui estou eu. Onde está Nate? Na cidade. Do outro lado, caso você pegasse a rota sul. Ele te mandou sozinho. Ele não achou que precisaria de mais de um. Thomas deixou isso no ar.
Deixou Cal ouvir sua própria arrogância ecoar de volta. Cal. Sim. Quantos anos você tem, filho? Não é da sua conta. Vou adivinhar. 26, 27. 25. 25. Bem, eu tenho 61. Eu ando a cavalo desde que era mais novo que você. Eu atiro há mais tempo do que seu pai respira. E hoje eu tenho algo que não tinha há 11 anos. É? O que é, velho? Uma razão. O rifle de Cal começou a se mover. O rifle de Cal não terminou de se mover. Thomas Hale havia sacado o Henry, engatilhado e disparado um tiro no ombro direito de Cal, antes que o cano do homem mais jovem tivesse limpado sua própria cela. Cal gritou, caiu de lado. Seu cavalo disparou. Cal atingiu a neve com o ombro primeiro e não se levantou. Thomas caminhou com a égua até lá, devagar, desmontou, chutou o rifle de Cal para longe no mato. Oh Deus! Oh Jesus, você me atirou! Atirei. Você me atirou, velho. Cal, me escute. Vou te fazer algumas perguntas e toda vez que você mentir, vou pressionar minha bota nesse ombro, entendeu? Oh Deus! Entendeu, filho? Sim, sim, entendi. Bom, pergunta 1. Onde está Nate agora? Na cocheira, arrumando seus alforjes. Ele vai sair ao meio-dia. Pergunta 2. A garota antes de Lily, a da fita vermelha. Onde ela está? O rosto de Cal ficou da cor de papel velho. O quê? Você me ouviu. Eu não... Thomas colocou uma bota no ombro. Cal gritou. Onde ela está, Cal? Ok, pare. Thomas levantou a bota. Ele teve uma antes dela. O nome era Annie, 6 anos. Ele a pegou de uma viúva no condado de Shawnee. Do mesmo jeito, comprou-a de uma mãe bêbada. Ela fugiu também. Correu para um incêndio na pradaria no verão retrasado. Nate disse a todos que ela queimou. Ela queimou? Não. Onde ela está, Cal? Eu não sei. Juro por Deus. Ele a vendeu para um homem no Missouri 2 anos atrás, antes de eu andar com ele. Foi tudo o que ele me disse, eu juro. Você jura? Pelo túmulo da minha mãe. Sua mãe não está morta. Está sim. Cal, você é o pior mentiroso que eu já conheci em toda a minha vida. Mas eu acredito em você sobre o Missouri. Porque um homem esperto o suficiente para inventar essa mentira teria inventado uma melhor. Levante-se. Não consigo, Sr. Hale. Meu ombro, acho que está quebrado. Está quebrado. Levante-se mesmo assim. Cal se levantou. Cambaleou. Thomas o empurrou em direção à égua. Você vai cavalgar comigo. Você vai contar ao xerife tudo o que acabou de me dizer. Você vai contar ao juiz. E então você vai contar a ele sobre o Missouri. Cada nome, cada cidade, cada data. Entendeu? Sim, senhor. E se você tentar fugir, se você sequer hesitar na direção errada, vou colocar a próxima bala em um lugar muito mais sensível do que seu ombro. Está claro? Sim, senhor. Ande. Eles cavalgaram para a cidade lado a lado. Thomas atrás, com o rifle no colo. Cal na frente, um braço pendurado inútil, sangue congelando em seu casaco. Bill Mercer estava nos degraus de seu escritório. Ele os viu chegando a 400 metros de distância. Ele não se moveu. Não chamou. Não sacou a arma. Apenas esperou. Bill, Thomas, tem um homem aqui que diz ter negócios com você. É mesmo? Negócios do tipo confissão. Entendo. A outra garota, Bill, havia uma antes de Lily. Nate a vendeu para um homem no Missouri 2 anos atrás. Cal aqui vai te dar nomes. A mandíbula de Bill se apertou. Onde está Nate? Na cocheira, Cal diz, arrumando para cavalgar. Thomas, fique aqui. Eu o busco. Bill. Sim, eu vou com você. Thomas. Ele mandou este para me matar na estrada. Eu gostaria de estar olhando nos olhos dele quando você disser que não funcionou. Bill o estudou por um longo momento. O rifle fica na bainha. O rifle fica na bainha. Palavra sobre isso, Thomas? Palavra sobre isso, Bill. Eles caminharam pela rua principal juntos. Uma dúzia de pessoas os viu passar. Uma dúzia de pessoas viu Cal caído no cavalo de Thomas, com o ombro sangrando. E uma dúzia de pessoas sabia, do jeito que as cidades pequenas sabem, que algo havia mudado. Nate Pritchard estava apertando uma Síria em sua cela quando Bill entrou na cocheira. Nate. Nate olhou para cima.
Viu Bill. Viu Thomas atrás dele. Viu Cal sangrando, amarrado à cela de Thomas. Seu rosto fez 3 coisas em 2 segundos. Surpresa. Cálculo. Raiva. Xerife, qual é o significado de mãos onde eu possa vê-las, Nate? Xerife, eu sou um cidadão cumpridor da lei. Mãos, Nate. Última vez que peço. A mão direita de Nate se moveu em direção ao quadril. Thomas falou muito baixo por trás de Bill. Não. Os olhos de Nate se voltaram para ele. Leram-no. Leram o Henry na bainha. E o revólver em seu quadril. E o olhar em seu rosto. A mão subiu. Ambas as mãos subiram. Cal, disse Bill, você tem algo para me dizer? Sim, senhor xerife. Alto o suficiente para toda a cocheira ouvir. Nate Pritchard me mandou matar Thomas Hale na estrada de Kingston. E 2 anos atrás ele vendeu uma garota chamada Annie para um homem no Missouri depois de comprá-la de uma viúva no condado de Shawnee. Seu filho da... Cale a boca, Nate. Cal, seu estúpido! Cale a boca, Nate. Ou eu encontrarei um motivo para calar você mesmo. Bill tirou o revólver do quadril de Nate. Descarregou-o. Guardou as balas. Nate Pritchard, você está preso por tentativa de homicídio, tráfico de crianças e fraude. Tudo o que você disser a partir deste momento pode e será usado contra você no julgamento, que começará assim que o juiz Wilcox terminar seu café. Agora ande. Nate andou. Thomas ficou na cocheira por um longo momento depois que eles se foram, apenas respirando. A égua mexeu as orelhas para ele. Cal estava sendo ajudado a descer da cela pelo menino da cocheira. O ferreiro saiu dos fundos. O velho Henricks. Barba até o cinto. Ele conhecia Thomas há 30 anos. Thomas. Hank. Você está bem, filho? Eu não fui baleado. Não foi isso que eu perguntei. Thomas olhou para ele. Eu tenho uma garotinha em casa, Hank. É o que dizem? Eu tenho que voltar para ela. Então vá. Vá em frente. Hank, sim. Diga a Bill que eu cavalgarei amanhã para os depoimentos. Mas não vou ficar na cidade esta noite. Eu prometi a ela que estaria de volta antes de escurecer. Eu direi a ele, Thomas. Agradecido. Thomas. Sim, a cidade inteira vai ouvir sobre isso até o jantar. Sobre o velho e a garotinha. As pessoas vão ter opiniões. Deixe que tenham. Haverá senhoras da igreja na sua porta até domingo. Então eu abrirei, Hank. Eu abrirei a porta. O velho Henricks assentiu lentamente. Um sorriso partiu aquela barba ao meio. Bem-vindo de volta à terra dos vivos, Thomas Hale. Agradecido, Hank. Ele cavalgou para casa com força. O sol estava apenas tocando a linha das árvores quando ele alcançou a última subida. Sua fazenda estava lá na neve, fumaça saindo da chaminé. Uma única lâmpada acesa na janela, queimando por ele. Ele quase chorou ao ver aquilo. Ele desceu, amarrou a égua, caminhou até a porta. 3 batidas lentas. Lily, é o pai. A tranca raspou. A porta se abriu. Ela o atingiu nos joelhos com tanta força que quase o derrubou. Braços travados em suas pernas, rosto enterrado. Você voltou. Você voltou. Você voltou. Você voltou. Eu te disse que voltaria, querida. Mas você voltou. Sempre, Lily, sempre. Ele a pegou no colo, levou-a para dentro, trancou a porta atrás dele. Sentou-se na cadeira perto do fogo sem nem tirar o casaco, porque os braços dela estavam em volta de seu pescoço tão apertados que ele não tinha certeza se conseguiria se mover sem ela de qualquer maneira. Pai. Sim, meu bem. Ele se foi. Para a cadeia, querida. Amanhã o juiz. Depois a prisão. Ele não vai voltar. Nunca mais. E Cal. Cadeia também. E uma bala no ombro. Você atirou nele, pai? Atirei. Bom. Lily. Eu falo sério, pai. Bom. Bem, tudo bem então. Pai. Sim. A outra garota, Annie. O xerife vai mandar um telegrama para o Missouri esta noite. O juiz vai ajudar. Nós vamos encontrá-la, Lily. Se ela puder ser encontrada, nós vamos encontrá-la. E se não puder? Então diremos o nome dela, querida. Diremos o nome dela até que alguém se lembre. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer pelos que não podemos salvar. Dizer o nome deles. Lily assentiu. Pressionou o rosto em seu colarinho. Pai. Sim.
Podemos dizer agora? Dizer o quê, meu bem? Annie. Thomas engoliu em seco. Annie. Annie, Lily ecoou. O fogo estalou. O vento suspirou contra as tábuas. Duas vozes. Uma velha, uma pequena. Falando um nome na escuridão para que a escuridão não pudesse guardá-lo. Pai. Sim, querida. Estou com fome. Thomas Hale riu. Riu alto. Riu até suas costelas doerem. Riu do jeito que um homem ri quando passou 11 anos sem nada. E finalmente recebeu uma razão. Então vamos comer, Lily Carter. Vamos comer. Os 30 dias passaram. Depois passaram de novo. Então o inverno acabou e a primavera chegou. E o juiz Wilcox cavalgou de volta em abril, com papéis em seu alforje.